Luiz, Luiz Costa, muito bem-vindo, senhor. Que prazer ter você aqui nessa aula de castiçais ou velas japonesas. Estou fazendo os últimos preparativos para começar em 2 minutos. Tá, 1 minuto e começamos. Só para estar seguro que todo está no seu lugar, só para ver se você me escuta, se pode ver a apresentação, escutar bem, se você pudesse pôr algo no chat ou no apartado de perguntas e respostas para só saber que tudo está legal. Ok, tudo bem. Vejo, escuto bem. Tá bom, Luiz, que prazer. Tá, nós começamos em um momento. Sempre um webinário é um reto, porque temos gente que tem já certo avanço no trading, tem pessoas que ainda, que estão começando, que isso é a sua primeira aproximação para o trading. Então, a ideia é ver os temas desde o começo para ter, digamos, a ideia completa e depois ir profundizando. Como nós temos visto no trading, não tem, digamos, bons traders ou maus traders, só tem traders treinados e não treinados, tá? Então, a ideia é que tenhamos um bom treinamento. Eu normalmente dou vários conselhos para o trading. Aqui nessa diapositiva, tem todos os o texto que fala avisando acerca do risco e da incisão da responsabilidade do broker do Iron Forex. E a coisa é que os mercados e a forma de fazer trading tem que fazer de forma treinada, porque de outro jeito tem muita possibilidade de que a pessoa pode perder dinheiro. Quais são esses 5 conselhos? O primeiro deles é praticar em uma conta demo. Isso se pode fazer no começo, prévio a nós fazer trading real, ou tudo junto, não? O demo para se treinar e o que uno vai comprovando que vai provando que é uma estratégia adequada. Então isso pode passar para o real, ok? Segundo conselho, utilizar uma ordem de stop loss, de paro de perda. Isso é muito importante porque o jeito em que nós podemos acotar, limitar a possibilidade de perda, e nós vamos aprendendo o jeito para, conforme vamos tendo leitura do gráfico, que possamos ir vendo como é que as utilidades, o rendimento pode ir crescendo. O mercado Forex, junto com a plataforma que oferece o broker, tem uma alavancagem muito poderosa. É um mercado triplo alavancado,
Por um lado, nós vamos fazer utilidades ou perdas com micromovimentos do preço. Então, essa é a primeira alavancagem. O segundo é o lotagem, que é o tamanho da posição, que a recomendação, a sugerência é utilizar no começo posições muito pequenas, para ir achando o tamanho ideal para ir medindo também o risco que nós estamos tendo em cada operação. E o triplo alavancagem é o que oferece o broker, o Iron Forex, que pode ser uma alavancagem de 1 até 200, 1 até 500. Então, o terceiro conselho é que você, na sua conta de R$1, você pudesse reduzir o alavancagem. 1 a 25, 1 a 30, pode ser o melhor desses alavancagens. Como se diz, nem tanto que queime o santo, nem tanto que não enxergue, que não ilumine o santo. É uma coisa intermédia, tá? Procurar não pôr em risco mais de 1% do total do balance da conta e procurar não colocar muitas posições de uma vez, porque estamos aprendendo o que é a leitura do gráfico. Então, precisa maior entendimento e, por isso, meu conselho é só concentrar-se inicialmente num instrumento para poder escolher a melhor estratégia, tá? Bom, avançando no que é a interpretação das velas japonesas, isso é algo que vem do Japão. Nós podemos pensar quem foi realmente o pai do análise técnico. Normalmente pensamos em gente americana como Charles Dow, como Eliot, como Wyckoff, como aqueles padres do análise técnico que hoje conhecemos como tal. Mas os japoneses têm utilizado o análise técnico faz muito tempo atrás. Então, que foi o que aconteceu? Que os japoneses utilizaram esse meio gráfico para seu trading, seu comércio. Isso foi 400 anos atrás. Então, eles têm feito isso para o trading do arroz. Bem-vindo, Luiz, que se desconectou, possivelmente um problema do internet, mas é muito bom ter você de volta. Então, as velas japonesas, isso é algo que tem uma das heritagens mais importantes do Japão, com mais de 400 anos. Então, podemos ter uma ideia de quem são realmente os pais do análise técnico, são seguramente os japoneses. É muito popular no Ocidente e todos os elementos do preço. Isso é algo muito importante que temos aqui, porque se nós temos um gráfico de uma linha só, isso é um gráfico que tem só uma data. Essa data é o preço de fechamento. Mas quando nós estamos trabalhando com velas, com castiçais japoneses, aqui temos 4 datas. Temos o preço dia
de apertura, temos o high, o low e temos o preço de fechamento. Isso é conhecido como gráficos OHLC, porque tem 4 datas e são a apertura, o high, o mais alto, o preço mais alto alcançado durante essa temporalidade, o mais baixo e o preço de fechamento. Então, se nós observarmos uma espécie de radiografia de uma das velas japonesas, estaremos vendo isso. Tem o que é a apertura, tem o que é o preço mais alto, depois disso vem o preço mais baixo e depois vem o preço de fechamento, e isso é o que faz a vela, o que vem sendo esse sistema de leitura do gráfico, do análise técnico, onde temos o que são, isso é nombrado, por exemplo, o que é a sombra da vela, que nos diz qual é o caminho que recorreu o preço e que voltou, não? Que voltou e baixou um pouco. Então, tem o preço mais alto e tem o preço mais baixo. O corpo, ele fala acerca do domínio, já seja dos touros ou dos ursos. Não é uma coisa que vale a pena falar, porque é muito importante identificar o que significam esses animais no mercado financeiro. Porque normalmente podemos saber que o touro é o animal que simboliza os mercados que vão ao alça, e o urso é o animal que representa ou simboliza os mercados à baixa. Mas por quê? Porque tem que ver no jeito que esses animais atacam. O touro ataca de baixo para cima. Então, isso é o que simboliza os mercados que vão à alça. E o urso é o animal que para em 2 patas e ataca de cima para baixo. Então, é o que simboliza os mercados baixistas. Se o preço de fechamento está por embaixo do preço da apertura, então vamos ter uma vela vermelha. E se o preço fecha por em cima do preço da apertura, vamos ter uma vela verde alcista. E tem muitas possibilidades, porque se, por exemplo, o preço fica no mesmo ponto que o preço da entrada, isso é o que se chama um doji. Vamos ter uma espécie também como de classe de japonês. O doji vem sendo uma espécie de empate, como uma situação onde não ganharam os touros, tampouco ganharam os ursos, ficaram empatados. Isso é um doji, e o doji, o que simboliza é incertidumbre, é uma falta de certeza do mercado, da direção que ele vai tomar, se ele vai ser alcista, baixista. Nesse momento, o mercado não sabe, porque fechou na mesma altura em que aperturou o mercado. Tá? A gente que participa do webinário, qualquer pergunta que tivesse, podemos contestá-la no momento, porque isso é uma das vantagens também. Ao final também podemos ter uma pequena sessão de perguntas e respostas. Então, o que vem sendo um castiçal, uma vela alcista, tem esse corpo, e um castiçal ou vela baixista tem esse corpo. Agora, é muito importante tomar em conta o que é a sombra da vela, ok? A sombra alcista e a sombra baixista. Porque
Isso o que nos dá é o rango da vela, ok? O corpo vem sendo isso, que vem sendo a parte retangular do corpo, e o rango, o range em inglês, é a vela completa com as sombras. Isso é muito importante tomar em consideração, porque tem dois termos que são muito importantes no trading, que são suporte e resistência. O que é o suporte vem sendo uma área abaixo da vela, que o preço não conseguiu superar, e a resistência vem sendo como o teto. Também é uma forma, um jeito em que nós podemos falar enquanto a resistência e suporte pode ser o teto e o chão. Okay? O chão e o teto é mais coloquial, a resistência e o suporte vem sendo termos mais financeiros. E quando a vela tem um corpo grande, ele fala acerca de domínio, de que os touros estão dominando o mercado nesse momento, ou com um castiçal vermelho é que os ursos estão dominando o mercado. Então, vamos ver a continuação. Digamos, as características dos castiçais, ok? Para nós poder ter uma melhor leitura deles e, por isso, o deciframento das possibilidades do próximo movimento. O que significa isso? Que eu posso ter aqui também uma resistência, posso ter aqui um suporte, e se eu, por exemplo, tenho outra vela vermelha que logra quebrar o suporte, o chão, então isso é uma vela de continuidade que me está falando que o movimento muito provavelmente vai continuar baixando. Isso é algo que nós podemos aplicar a todas as temporalidades, sim. Mas nós temos que ter em consideração as vantagens e desvantagens de cada temporalidade. Se nós trabalhamos com temporalidades muito rápidas, de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, são temporalidades que oferecem muitas oportunidades, mas que são muito inestáveis. E que o padrão que nós pudéssemos estar encontrando ou achando na temporalidade pode funcionar, mas pode não. Tem um dito que diz a maior temporalidade, maior confiança nos dá o padrão. Isso é, se nós trabalhamos com gráficos de uma hora, 4 horas, um dia, podem ser muito mais confiáveis, porque tem maior exposição no mercado, maior número de participantes, e desse jeito os padrões podem ser muito mais predicíveis. Agora, precisa mais paciência? Sim. Precisa um tipo diferente de trading. Por isso é que nós temos 4 diferentes tipos de trades, dependendo da temporalidade com a que nós pudéssemos estar trabalhando. Traders que trabalham com temporalidades rápidas de 1 minuto, 5, 15 minutos, são chamados scalpers. Traders que trabalham com gráficos de meia hora, 1 hora, podem ser day traders, não? Que fazem trading algumas horas do dia ou só durante o dia. Depois tem o swing trader, que vem sendo o trader que mantém posições abertas por mais tempo, utilizando temporalidades de 4 horas, 4 horas um dia, por exemplo. E tem o inversionista,
que é o que trabalha com temporalidades muito lentas, que vem sendo já com temporalidades de uma semana ou um mês, ok? Então, dependendo da temporalidade com que trabalhemos, e olha, não é que o trader tem-se que casar com uma temporalidade, pode trabalhar com várias, mas a decisão que tomou, a vela de decisão, por exemplo, o padrão de decisão que levou ele a aperturar uma posição ao alça ou à baixa, é muito recomendável ficar com essa temporalidade para tomar decisões. Agora, a vela de decisão. Um conselho muito importante é que a vela tem que ter fechado, ok? Porque uma vela viva, uma vela que ainda não fecha, pode se transformar de uma vela baixista, uma vela alcista, ainda é imprevisível. Mas quando a vela fecha, que acabou a temporalidade, então todo o mercado, em todo o mundo, percebe, não? Todo mundo vê esse fechamento, e então os traders, os bancos centrais, os bancos, o dinheiro inteligente toma decisões enquanto a aperturar ou não posições, ou se já tem posições abertas para tomar decisões enquanto a se manter a posição ou fechar ela, tá? Então, tem que ter, por exemplo, as características de uma vela alça. Em japonês se fala de Jo, e o preço de fechamento é muito mais alto que o preço da apertura. Então, temos uma vela alcista e o yin vem sendo uma vela baixista. Isso é algo que é uma linguagem que precisa prática, precisa leitura. E nós podemos observar como o trading se faz em base à percepção. Então, isso é justo o que o mercado está vendo em cada vela. Por isso, as temporalidades de um dia, por exemplo, têm uma importância muito grande no mercado, porque tem um grande número de participantes tomando decisões em base às velas de um dia. É muito importante tomar em consideração a cor, o rango, o tamanho do corpo da vela, a sombra superior e a sombra inferior. Bom, por motivos de tempo, é muito importante tomar em consideração essas características. Agora, aqui em Ocidente, em América, as velas alcista é verde, mas no Japão, alguns países orientais, a vela alcista é principalmente de cor branco, tá? Aqui em Ocidente, na América, a vela baixista é vermelha, mas em países orientais pode ser de color preto. E as sombras devem se considerar porque elas nos podem dar maior informação que o corpo. Por exemplo, esse é um corpo sem uma sombra superior, então nos fala de uma vela muito alcista, porque é uma vela que o tempo acabou e uma vela que acabou e que o único que aconteceu é que faltou tempo para
continuar subindo. Então, a falta de uma sombra de uma vela fala muito da força alcista do momento, não? Da força ao alça, é muito diferente que uma sombra longa na parte superior. Quando isso acontece, isso fala mais de uma possibilidade de movimento baixista que alcista. Nesse caso, é um martelo invertido que fala, independentemente que nós estejamos uma vela verde, tem muito altas possibilidades que a próxima vela possa ser vermelha. Então, por quê? Porque temos uma sombra muito grande na parte superior. Então, velas de corpo grande nos falam de determinação, de movimento alcista. Quando o corpo é muito pequeno, nós pudéssemos dizer, olha só, mas essa vela é verde, pode ser ainda alcista. Olha, quando nós estamos fazendo trading, estamos falando que estamos no mundo das probabilidades. Então, quando temos uma sombra grande, não é garantia que as próximas velas vão ser vermelhas, mas tem maior possibilidade de que assim seja, ok? Então, quando nós temos uma vela pequena com uma sombra pequena, então estamos falando de uma vela de indecisão. Por que é que isso é muito importante para nós? Porque isso é o que nós podemos fazer uma espécie de protocolo de ação e reação, ok? Dependendo da próxima vela é que nós vamos actuar de um ou de outro jeito. Então, se nós temos velas de indecisão, esse normalmente é um momento para esperar até que tenhamos um movimento mais forte. Como diria Edwin Lefebvre em seu livro, as lembranças de um trader de ações de 1923, um livro escrito faz 100 anos atrás. Ele fala que uma tendência tem mais probabilidades de continuar que de revertir. Então, as velas de indecisão podem fazer um canal onde o preço está vendo se vai continuar na direção da tendência ou se vai reverter, mas como vemos, normalmente tem mais possibilidades de continuar na direção da tendência que de fazer uma reversão. Então, nesses casos, temos vela de indecisão, mas com muitas altas probabilidades de baixar. Uma vela vermelha, que também tem muitas probabilidades de que a seguinte vela seja vermelha, ou uma vela de força forte para o alça. Quando nós temos, por exemplo, um martelo, depende muito da situação na que o martelo apareça. Se ele aparece, por exemplo, depois de várias velas verdes, então isso pode ser para nós um sinal de reversão, de possibilidade de movimento baixista, tá? Tem muitos jeitos, muitas formas de nós nombrar cada vela. E não é tão importante saber como se chama essa vela em japonês ou em inglês, português. O que é importante é saber quais são as maiores probabilidades de
nós observar ou ver qual pode ser o seguinte movimento, não? Da previsão que nós podemos ter do próximo movimento do mercado. Então, a sombra é muito importante, não? Igual aqui, isso através do sistema do price action, ou da ação do preço. Se nós temos tido, por exemplo, várias velas vermelhas e aparece um martelo como esse, isso pode chamar velas verdes, alcistas, velas verdes, porque isso pode ser considerado como um padrão de reversão. Quando temos isso, que se chama martelo, também pode ser conhecido como essa é uma estrela da tarde, que está falando que muito provavelmente vamos ter velas alcistas, ou, por exemplo, um shooting star, não? Uma estrela fugaz, uma estrela que fala de um padrão de reversão, por exemplo. Então, é importante que nós vamos tendo, digamos, uma leitura clara dos gráficos, e um elemento primordial, conjuntamente com a disciplina e a continuidade, é a prática. Eu poderia dizer 95% do tempo que um trader está fazendo trading, está fazendo estudos, está analisando gráficos, está analisando os mercados, está utilizando elementos de análise fundamental conjuntamente com elementos de análise técnico. A sugerência: 20% de análise fundamental, 80% de análise técnico. E isso ajuda a que a pessoa vai tendo uma melhor leitura e a prática para fazer uma espécie como de reação instintiva, já quase em automático, para saber quando temos um sinal claro de entrada e um sinal claro de saída, tá? Por exemplo, castiçais ou velas de corpo grande podem ser chamados também velas de quebramento, sobretudo se elas quebram, por exemplo, nesse caso, o nível de resistência, ou, nesse caso, o nível de chão ou de suporte. Então, isso é algo que nós podemos utilizar para colocar posições. Sim, se podemos utilizar. As velas de corpo grande são bons sinais para nós eventualmente colocar posições. A diferença disso, se temos velas de corpo pequeno, muitos traders e, digamos, escritores de livros falam que a cor da vela não é tão importante, porque é uma vela de indecisão. Então, não faz mal se a vela é verde ou se é vermelha, nesse caso. Está falando de indecisão, então, em muitos casos, um sinal de espera. Pode ser de reversão, sim, nos casos que são conhecidos como de spinning top, como uma vela que topou com topo, com um suporte muito importante, que é o topo também em português, e que é muito provável que eventualmente vai em sentido contrário. Então, os spinning tops vem sendo isso, vem sendo velas de muita volatilidade, de corpo pequeno com sombras grandes. Agora, a pergunta que nós poderíamos fazer em esses casos é: que fazer? Porque
totalmente de acordo que chegamos a um ponto onde é uma indecisão. E nesse ponto, a sugestão, a sugerência é não tomar decisões rápidas, mas o que é melhor esperar até que o mercado fale. Então, que é o que nós podemos fazer? Marcar qual é o topo, qual é a resistência e qual é o chão. E dependendo de qual quebre primeiro o preço, se vai para cima ou vai para baixo, essas vão ser as decisões se nós vamos para cima ou se vamos com uma posição em curto para baixo. Então, uma sugerência, uma ideia é aquela em que nós não tomemos decisões por o que nós pensamos que é uma ideia de qual pode ser o próximo movimento do preço. É importante que nós deixemos que o mercado fale, que o mercado nos diga qual é o caminho que está tomando nesse momento para nós poder tomar decisões. Uma coisa muito importante quando estamos falando também de temporalidades é que as temporalidades rápidas, as temporalidades curtas, têm velas de muito poucos pips. O pip vem sendo point in price, o preço, o ponto em preço, que é a unidade que é o quarto dígito do preço, não? Do euro-dólar é 1,0738, seria, se se move de 38 a 39, estaria movendo-se um pip para cima. Então, as velas de 4 horas ou de um dia são velas que têm muito mais autopipagem, tem mais pips. Então, os movimentos podem ser muito mais rentáveis no momento dado que se nós estivéssemos usando temporalidades muito curtas. Tá? Agora, eu falava faz uns momentos de um tipo de vela que é o Doji. Como é que nós falamos Doji, por exemplo? O Doji é, digamos, uma cruz e o preço de entrada ou de abertura é quase o mesmo que o de fechamento, senão que é igual. Mas tem diferenças, porque um Doji, dependendo do tamanho da sombra, pode ser mais alcista, pode ter mais força para cima, pode ainda ter muito mais força para cima. Esse último que tem aqui é um que se chama Doji, tipo em inglês é butterfly, em espanhol é libélula, em português pode ser butterfly, que é um castiçal muito alcista, porque o que ele nos está falando é que o mercado intentou baixar um nível importante, ele foi até esse ponto, mas as forças baixistas foram superadas pelas alcistas e o preço fechou praticamente no mesmo ponto em onde abriu. Então, essa é uma vela muito alcista que pode prever-nos, que pode falar que a próxima vela tem muito altas possibilidades que seja uma vela verde, tá? Então, os dojis podem falar muito, as velas, vamos ir vendo como tem diferentes tipos de velas. Todas elas com diferentes nomes,
mas podemos começar com as velas de corpo grande, que nos falam de velas que quebraram, por exemplo, uma resistência, um suporte, ou velas de continuação, que nos estão falando que o movimento está continuando e que nós podemos tomar as estratégias adequadas para poder fazer um bom trade. Tem o que nós pudéssemos falar como um doji clássico, não? Ou simplesmente um doji. Dependendo do tamanho das sombras, é a força que pode ter. Agora, pode ter o que vem sendo doji de perna comprida, não? O doji de sombra comprida. E isso que nos está falando é de um mercado muito volátil. Agora, vamos, se vocês pudessem tomar nota disso, podemos falar de dois tipos de volatilidades. O que vem sendo uma volatilidade lateral, que é uma volatilidade louca, que é uma que está falando que tem um empate entre os touros e os ursos. Isso é o que nos fala um doji, tá? Mas se nós temos velas com corpos mais grandes, isso nos fala de volatilidade direcional, volatilidade que tem uma direção mais dominante que a outra. Então, aí é onde nós, os traders, fazemos dinheiro, não? Nós fazemos dinheiro da volatilidade direcional quando temos velas que são de indecisão. Uma estratégia muito boa é marcar o topo e o piso e esperar a que o mercado saia do movimento lateral para nós tomar uma decisão de uma direção. Charles Dow, ele falava, e é um princípio que nós podemos tomar em consideração, que é que quando nós temos um canal, esse canal pode continuar por muito tempo, mas em algum momento ele vai quebrar, ele vai romper e ele vai para cima ou para baixo. Agora, quando nós temos confirmação de um rompimento, então o movimento tem muitas possibilidades de continuar até o longo do canal. O longo do canal nessa direção, ou longo do canal para outra, tá? Se nós buscássemos ser traders mais conservadores, pudéssemos buscar um meio caminho do longo do canal para fazer nossas utilidades. Por isso é que também é muito importante utilizar a estratégia do take profit, do que é a toma de utilidade, porque nós podemos ter uma posição viva, mas esse dinheiro ainda não é nosso, não é de nós. Nós temos que esperar até que nós fechemos a posição. E no momento que a posição é fechada, então nós temos uma utilidade, tá? Um rendimento. Então, por suposto, o take profit é uma estratégia muito importante também. Tem vários livros que nós podemos utilizar para ter um melhor trading. São livros que não têm um preço forte. Um deles que se podem conseguir com muita facilidade no internet, Amazon, Alibaba. Por que é mais fácil conseguir por internet? Porque se vamos a uma livraria, normalmente não encontramos nenhum livro de trading, tá?
Tem um que se chama... muitos dos melhores livros de trading estão em inglês. Esse se chama Price Action Trading Secrets. O Price Action Trading Secrets, o autor é Rainer Theo. Muito bom livro, porque ele fala muito do price action e a aproximação que ele dá da interpretação das velas, que é o que estamos vendo no dia de hoje, ele pode pôr nesse livro muita claridade dos melhores momentos para nós colocar uma posição e quando fechar uma posição, por exemplo. Então, isso é, digamos, parte da bibliografia que podemos ter e é muito recomendável esse livro. O Doge, esse é o Doge alcista, que é o Butterfly, e temos o Doge Lápida Tombstone, em inglês. Esse Doge, depois de várias velas verdes, é um sinal muito baixista, porque nos está falando que o mercado chegou até um ponto onde o preço tentou subir, mas retrocedeu. Como diríamos no Brasil, deu uma violinada. Tá? Então, a sombra longa é uma violinada que nos fala que o preço chegou a um ponto depois do qual o preço retrocedeu muito mais que os 50%. Não? Se tem retrocedido os 50% e temos ainda uma vela verde de bom corpo, isso pode continuar subindo. Mas se o retrocesso é de 100% do movimento inicial da vela, então isso fala de uma força baixista nesse momento forte. Os mercados, o gráfico, não é um território romântico, é um campo de guerra, onde compradores e vendedores, ursos e touros estão lutando, uma luta forte para ver quem vai fazer dinheiro. Olha, num gráfico, a vela fala de quem ganhou uma batalha, uma luta, ok? Mas quando nós podemos detectar uma tendência, que isso é, por suposto, isso é tema de próximas classes que vamos ter, de próximos webinários que vamos ter com o Iron Forex. Isso é quarta e sextas-feiras, nessa hora, Luiz. Então, quando nós vemos uma tendência, a tendência fala de quem vai ganhando a guerra. E para nós é importante que nossas posições vayam na direção dos que temporalmente vão ganhando a guerra, ok? Então, recomendações, sugerências, ideias básicas. Numa tendência alcista, só colocamos posições ao alça. Em tendências baixistas, só procuramos colocar posições baixistas. E em mercados longos, em mercados laterais, range markets, em mercados laterais, procuramos não fazer nada. Se pode fazer trading, sim, mas precisa muita capacidade de reação, muita capacidade de leitura e tem mais altas probabilidades que uma pessoa perca o dinheiro que ganhe. Por quê? Porque é um empate, é uma situação 50-50, 50-50 entre os compradores e os vendedores, então é bastante inestável. Tá? Que mais? Temos esse é um termo muito importante no Japão. Tem, por exemplo, nós podemos fazer trading com Iron Forex através do MetaTrader 4.
E no MetaTrader 4, nós temos ferramentas que já vêm instaladas por default. Mas, através da página MQL5, você pode descarregar ferramentas gratuitas ou com um custo para fazer sua leitura mais fácil, pode ser mais rentável, tá? O Marubosso tem um detetor de marubosos, como uma ferramenta gratuita que se pode comprar em MQL5. O maruboso é uma vela como a que temos aqui. O maruboso é em japonês, mas o que quer dizer é que é uma vela muito poderosa. É uma vela que pode ser muito poderosa para o alça ou pode ser muito poderosa para baixa, que é o que nós podemos achar como características primordiais, que não tem sombra, que não tem dúvida, não tem ou força alcista ou força baixista. Quando se trata de uma vela como esta, que é tremendamente alcista, muitas vezes falamos do que são os 3 soldados, não? 3 velas verdes muito poderosas que são os que aparecem em movimentos onde o mercado tem um sentimento alcista, tá? E pode ser o que são os 3 cardinais, as 3 velas vermelhas, que é um mercado fortemente baixista. E essa pode ser tomada no price action como vela base? Sim, pode. Porque para nós ter depois de uma vela dessa força, ter uma vela que mate essa vela vermelha, que possa ser uma vela de reversão imediata, é muito difícil que essa apareça. Que é o que pode aparecer a continuação? Podem aparecer velas de indecisão, pode aparecer uma vela verde pequena, tá? Mas, além que essa vela não cruze os 50% do corpo da vela vermelha anterior, isso faz que tenhamos muito altas probabilidades que as próximas velas sejam vermelhas. E ainda, se nós tivéssemos uma vela verde que quebrasse os 50% do corpo da vela vermelha anterior, ainda bem pode ser que tenhamos mais velas vermelhas. Mas olha, 50% do corpo da vela vermelha anterior, no tempo que as próximas velas sejam vermelhas e apareçam debaixo dos 50% do corpo da vela anterior, isso fala de tendência baixista. Se nós tivéssemos velas verdes que superem os 50% da vela vermelha anterior, isso nos pode falar de um mercado lateral, não de reversão, mas lateral. E isso já pode ser para nós uma ideia de buscar a possibilidade de fechar a posição em zero ou com uma perda mais pequena. E se essa vela fosse muito mais grande que a vela vermelha anterior, então estamos falando de uma reversão. Mas isso é muito, muito difícil, tá? Então, o maruboso pode ser utilizado como uma vela, sobretudo, se nós temos tido uma tendência alcista longa, enorme, e temos, então, uma vela vermelha desse tamanho, vamos
ver também em próximas classes, porque o tempo sempre é um fator crucial, mas tem um padrão que se chama o Black Cloud, a nuvem preta. Não? É como uma mala notícia, é como, olha, já acabaram os compradores, agora isso vem para baixo. Porque quando você tem um maruboso que está marcando um padrão de reversão, tem muito altas possibilidades que as próximas velas também sejam vermelhas, tá? Que mais? Por exemplo, o que é um fundo rasurado? Isso é quando não tem uma sombra na parte de baixo. Isso é que o preço abriu na parte mais baixa e foi para cima, fazendo uma vela de confirmação alcista, ou uma vela de indecisão com possibilidades ao baixa. E isso é o mais perto para ser uma vela maruboso, um maruboso que é baixista, por exemplo. Não? Então, isso fica muito interessante, vai ficando cada vez mais interessante também o que é o skinhead, não? A cabeça rapada. Isso fala que começou na parte mais baixa e ainda subiu um pouco, mas pode ser que as próximas velas sejam vermelhas. Ou aqui que o único que faltou foi tempo para isso continuar subindo, tá? Então, isso é parte da nossa estratégia. A leitura que vamos tendo das velas que têm fechado, dos castiçais que têm fechado, é o ponto de nós tomar decisões e ver quais são as probabilidades se de continuação ou se em um momento dado que o mercado pode reverter. Agora, para nós poder analisar padrões, precisamos de umas 5 velas. E qual pode ser um padrão de reversão alcista? O que falamos faz um momento, que nós pudéssemos ter várias velas vermelhas e apareceu um maruboso verde. Então, essa pode ser nossa vela de base para nós colocar a posição alcista na possibilidade de uma posição. Pode ser. E olha, vou dar a seguinte estratégia para se utilizar. Temos aqui o topo, o que vem sendo a resistência, e aqui embaixo temos o suporte. Então, se eu tenho um maruboso, a melhor notícia que eu posso ter é outra vela verde grande de continuidade. Tá? Onde vou pôr eu o stop loss? O stop loss vou pôr do outro lado do chão, do suporte, para ser uma região onde o preço não tem chegado. Então, é só para evitar uma perda catastrófica. Mas, em um momento que apareça outra vela verde de bom tamanho, que é de continuidade, eu tenho a possibilidade de subir o stop loss. Essa é uma recomendação que eu dou, que nós estejamos um stop loss movível. Por quê? Se nós deixarmos o stop loss fixo, o nosso grado de exposição é máximo. Não, é como lutar sem um escudo, sem um nível de proteção, tá? Se eu tenho uma vela de continuidade, então eu subo o nível do suporte, do chão, para cima. E aqui embaixo dele, eu coloco um novo nível de stop loss. Agora eu estaria
num ponto onde que se eu vou perder algo, é muito pequeno. Não? Eu acotei, eu limitei a possibilidade de perda. É como uma arte marcial onde eu me estou protegendo. Agora, qual é o melhor ponto ao que podemos chegar? Um amigo tem me dito, o guerreiro que tem a maior probabilidade de ganhar uma luta é aquele que não tem possibilidade de perda. Então, que é o que se chama blindar a posição. Blindar a posição é que eu vou colocar o nível de stop loss no mesmo nível em que eu abri a posição. E nesse momento eu estou tirando o risco do mercado com minhas próprias mãos, tá? Com minhas próprias mãos eu estou tirando o risco, porque agora eu tenho todo que ganhar, nada que perder. Oi, Carl, mas isso aumenta as possibilidades de que o preço retroceda e saque a sem ganho, em zero. Sim, tem essa possibilidade, mas você não perdeu. Para você poder ganhar, precisamos começar por não perder. Essa é a estratégia para poder construir um sistema que seja consistentemente rentável, tá? Então, não só isso, você tem a possibilidade, se o mercado está mostrando força alcista, que é o que nós podemos fazer com price action. Você sobe outra vez com uma vela base, o nível do stop loss para um nível positivo. E agora, você não protege um nível em zero. Você protege o mínimo de utilidade onde a sua situação é ainda de muita mais vantagem, porque agora você ganha ou ganha, tá? Se o preço continua subindo, você pode ir subindo para ir protegendo o mínimo de utilidade, ok? Então, você ganha ou ganha. Isso é para evitar as situações que são muito frequentes, onde a gente diz, olha só, eu ia ganhando tanto dinheiro e depois saiu em perda. Por quê? Porque o preço retrocedeu. Isso não foi porque o mercado foi ruim conosco. Isso foi porque nós não tomamos as precauções suficientes. Então, por isso é que é tão importante a gestão de risco e tão importante o manejo, a operação do stop loss, tá? Luiz, tem sido um prazer para toda a gente que assistiu nesse webinário. Para mim tem sido um prazer estar com vocês e espero ter a oportunidade de oferecer mais desses temas. Vamos estar falando ainda de price action e um pouco mais de canais de tendência quarta e sexta-feira da próxima semana nesse mesmo horário, tá? E eu vou procurar que, bom, para mim seria todo um prazer, Luiz, e a todos os participantes que estejam também comigo nas próximas aulas, tá? Tudo de bom para vocês, um bom fim de semana, e um abraço bonito nas suas belas cidades, no seu belo país, e estamos em contato. Até loguinho e até a próxima.